pessoal, tudo bem? Então galera, hoje eu fiz esse vídeo pra gente falar sobre a Revolução Industrial. Nos últimos vídeos aí a gente estudou um pouquinho sobre o absolutismo, o mercantilismo e agora chegou a hora da gente falar sobre esse processo da Revolução Industrial, que é muito longo, aliás, né? A gente vai começar trabalhando desde os primórdios aí, do início da Revolução Industrial na Inglaterra e depois a sua expansão, as fases da Revolução Industrial, inclusive sobre a contemporaneidade desse processo, tá bom? Então, Revolução Industrial. Vamos falar sobre o pioneirismo inglês no contexto da Revolução Industrial. Por que ela aconteceu na Inglaterra? É coisa mais fácil, professora. A Revolução Industrial, eu sempre lembro, século XVIII na Inglaterra, matei a charada. Tem mais coisas, não é só isso, né? Mas para começar, por que na Inglaterra? Podia ter sido em outro país, por que na Inglaterra? O que a Inglaterra tinha que os outros não tinham, né? Então a Inglaterra, ela vai se adiantar politicamente falando. A gente estava lá naquele contexto do absolutismo. E aí a Inglaterra, ela vai viver a Revolução Gloriosa. Na Revolução Gloriosa foi justamente uma revolução, um movimento político que vai levar a Inglaterra a sair do absolutismo e formar uma monarquia parlamentar constitucional, né? A estabelecer uma constituição, a dividir poderes, né? E o rei perde esse centralismo como ocorria lá no absolutismo. Então, assim, a Inglaterra evoluiu politicamente. Esse é um ponto, através da Revolução Gloriosa. Outro ponto é a burguesia, aquela classe que a gente já comentava lá atrás. A burguesia cresceu muito, começou a ter muita importância, justamente por causa do mercantilismo. Aqueles grandes burgueses já não iam se contentar em ficar lá no terceiro estado largadinho, não. Eles começaram a ter grande importância, maior visibilidade e maior protagonismo, tá? Outro detalhe, porque do pioneirismo inglês, a Inglaterra instituiu os atos de navegação. Foi uma lei aí no século XVII. Essa lei, os atos de navegação, eles previam um monopólio inglês nas rotas marítimas comerciais, né? Então essas rotas marítimas, o comércio ele foi dominado exclusivamente pela Inglaterra. Outra coisa que favoreceu, né? Falando dessa questão da rota comercial, vamos lembrar, a Inglaterra, né? Dentro do Reino Unido, aquela ilha um pouquinho acima ali, né? Do continente europeu, que logicamente faz parte, né, do continente europeu, mas nessa ilha. Então, justamente por eles serem uma ilha, ela acabou usando esse fator, né, das navegações para dominar esse comércio. Então, assim, por exemplo, ali na Europa, qual que era o acordo dela, né? Ela exigia esse exclusivismo. Então, assim, se o produto vai chegar à Inglaterra, é o navio da Inglaterra que vai levar, não são outros navios. Então, esse exclusivismo ali nas rotas comerciais marítimas favoreceu bastante ela, justamente pela posição geográfica que ela se encontrava. E se encontra até hoje. Então, outro detalhe, acúmulo de capital. A Inglaterra, ela acumulou bastante dinheiro, bastante metais preciosos, né? Inclusive, se a gente voltar um pouquinho, não é o caso agora, né? Mas estudar a própria história do Brasil, de Portugal, a exploração de Portugal nas minas de ouro aqui do Brasil, para onde que foram parar, que aquele ouro todo não ficou no Brasil, nem em Portugal, né? Boa parte dele acabou indo para a Inglaterra também. Enfim, a burguesia que nasceu e se fortaleceu na Inglaterra, ela acabou investindo muito. Então, se ela tinha dinheiro, era uma burguesia que enriqueceu e que usou esse dinheiro para investir em mais tecnologia, em estudos, em ciência, para melhorar as máquinas, enfim. Então a burguesia ela foi muito esperta. Então a burguesia investiu no desenvolvimento de máquinas, na indústria, inclusive. Outro detalhe, a lei dos cercamentos. O que é a lei dos cercamentos, professora? Então a lei dos cercamentos é o seguinte: a Inglaterra, saindo ali ainda daquele ideário medieval dos camponeses que trabalhavam na terra, essa lei dos cercamentos ela vai instituir que eles vão criar muitas ovelhas, né, por causa da lã, por causa dos produtos têxteis. E essa lei dos cercamentos que vai favorecer o trato desses animais, né, a separação da terra para esses animais, para favorecer a indústria têxtil, vai gerar camponeses desempregados. Para onde que esses camponeses vão? Então, a lei dos cercamentos, que justamente favorece a indústria têxtil, porque ela prevê, né, a questão
criação de animais, principalmente de ovelhas. Então, assim, a criação de animais faz com que esses camponeses fiquem desempregados e muitos deles vão buscar abrigo, emprego na cidade. E isso gera o êxodo rural. Então, muita gente sai da área rural e vai para a área urbana. Então, faz com que cresçam as cidades na Inglaterra também por conta disso, tá? E gera esses camponeses desempregados que saem em massa da área rural e vão para a cidade, eles viram o que lá na cidade? Mão de obra barata, porque tem um monte de camponês, se você não quer trabalhar por esse salário, tem quem queira. Então, isso gerou, assim, muita mão de obra barata e muito desemprego também, por outro lado. Outro detalhe, mais uma vez, a geografia favorecendo a Inglaterra. A Inglaterra tinha aqui em seu território uma enorme reserva de carvão e ferro, que são a indústria de base para as máquinas a vapores. Depois a Inglaterra vai se dar bem também por isso, porque no seu próprio território ela já tinha reservas de carvão muito grandes. Beleza, então assim, como eu trabalhei o pioneirismo inglês, alguns detalhes que eu falei ali já servem para contextualização desse processo. Então vamos lembrar que lá na Inglaterra, né, eles tinham uma produção artesanal familiar no início, né? Então cada família tinha sua produção artesanal e essa produção, por exemplo, a maioria das famílias tinha uma máquina de tear em casa, né? Só que aí com o tempo, essas máquinas de tear, com o investimento da burguesia, de descobrir, né, de investir em tecnologia, descobrir máquinas melhores, essas máquinas vão sofrendo alterações, né? E daqui a pouco essa máquina vai se tornar uma grande máquina, nem todo mundo vai poder ter uma máquina dessa em casa. E aquela maquininha que eu tinha nem compensa mais, porque o cara lá que tem uma máquina grande produz e o produto ficou mais barato, quase não compensa mais eu fazer. Então aquelas pessoas que tinham dinheiro para comprar uma máquina melhor ou várias máquinas melhores, alugaram um barracão maior para colocar essas máquinas dentro, começaram a se tornar também grandes empresários na área têxtil aí, que rendeu bastante, né, nesse campo aí da economia da Inglaterra. Então veja bem, aquela produçãozinha artesanal, familiar, ela vai evoluir para as manufaturas e depois ela vai evoluir para a maquinofatura, que significa que a máquina faz o processo muito mais rápido e que precisa de menos pessoas para trabalhar. Então também a máquina substitui a mão de obra humana, tá? Isso faz com que aumente o lucro do burguês. Claro, né, gente? Eu comprei uma máquina, não preciso mais pagar salários eternamente para funcionários, eu vou ter uma máquina que vai render, vai fazer mais, vai produzir mais do que o meu funcionário fazia com aquela outra máquina menor, vai me dar mais lucro e isso vai ser muito bom para esses burgueses, tá? Então, só que por outro lado isso gera mais desemprego, né? Então diminui a mão de obra e também diminui o salário, tá? Então, as pessoas que conseguiam emprego, também falando sobre isso, aqueles que estavam trabalhando, as condições de trabalho eram péssimas. Então, assim, não tinham leis trabalhistas, né? Era tudo experiência nova, as pessoas trabalhavam de sol a sol, criança nem era considerada criança, né? Era um adulto em miniatura que ia lá para as fábricas também, que realizavam serviços, inclusive, mais perigosos, porque por as crianças terem as mãos menores, muitas vezes, para mexer em alguma coisa na máquina, pegava a criança, enfia a mãozinha ali naquele buraquinho, aperta aquele parafuso, faz isso, faz aquilo. E nesta, né, muitas, não só crianças, mas muitas pessoas adultas também, não tinha indenização, então se machucava, sei lá, deu um acidente lá na fábrica, a criança ou o adulto perdeu a mão, pronto, se torna um inválido, vai pro olho da rua, não tem amparo, porque não tinha ainda uma legislação trabalhista que olhava para essa parte da população. Aí é que vão surgir, né? Começou o rebuliço ali, exploração da mão de obra, uma carga horária muito puxada. Também os trabalhadores vão se reunir e vão começar a formar os sindicatos, né, os movimentos trabalhistas. E dentro desses movimentos trabalhistas, a gente vai ver uma série de movimentos trabalhistas. A gente vai ter lá o ludismo, né, que é o quebra-quebra das máquinas. Então, o que acontecia? Teve um cidadão lá que ele se revoltou e quebrou as máquinas, e outros começaram a quebrar as máquinas dos patrões também, que era a maneira que eles encontraram de fazer o protesto, né, para as suas melhorias. E, obviamente, que isso não ia dar muito certo. E aí tem outro modelo, que é o cartismo, né, que são as greves, as reivindicações, pacífico.
nós vamos reivindicar, mas não vamos quebrar nada do patrão, nós vamos fazer a greve, nós vamos lá fazer uma passeata, nós vamos fazer reivindicações políticas, reivindicações por escrito, para começar a melhorar nossa situação. Esse é o cartismo. Aí, também, mais para frente um pouco, vai nascer aí o socialismo, idealizado por Karl Marx e Friedrich Engels, né? E também o anarquismo de Bakunin. Então, todas essas teorias, elas vão surgir nesse contexto, né, da Revolução Industrial, aí, principalmente na primeira e segunda fase da Revolução Industrial. Então, vamos falar sobre as fases, já que eu estou falando de fase, vamos aproveitar. A primeira fase da Revolução Industrial acontece na Inglaterra no século XVIII, e a gente vê quais são os destaques da primeira fase. A máquina a vapor, o carvão, né, a indústria têxtil, e também começa a metalurgia siderúrgica, principalmente nos transportes. Então a gente vai ter a máquina a vapor, né, precisando aí as locomotivas, perdão, que são geradas pelo vapor e que vai precisar do carvão, e também a indústria têxtil. Então a máquina a vapor, a indústria têxtil e as locomotivas, né, vão ser o que vão as principais características, o que vai marcar a primeira fase da Revolução Industrial. A segunda fase da Revolução Industrial, ela já vai acontecer no século XIX e XX, né? O que marcou a segunda fase da Revolução Industrial? Acontece em vários países, acontece na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Uma coisa que marca muito é a eletricidade. Então, finalmente chegou a eletricidade, né? A lâmpada. Então, a segunda fase, a principal característica dela é a eletricidade, mas não só isso, começam-se também inventar produtos, né, de telecomunicações, né? Então, além dos produtos em telecomunicações, o telégrafo, aí a gente vai ver surgir as vacinas, os antibióticos, que entram mais na área da medicina, da química. Então também vai haver uma evolução muito grande nesses setores, né, da medicina e da química, trazendo aí novidades que vão ajudar muito a salvar pessoas. A terceira fase da Revolução Industrial ocorre principalmente, né, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, e vai ser marcada principalmente pela informática, pela robótica, pela radioatividade. E aí entra a questão das bombas atômicas, né, que marcaram aí o final da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter depois, né, durante a Guerra Fria, a corrida espacial. Então, todas essas tecnologias, elas entram como características da terceira fase da Revolução Industrial. Hoje, século XXI, já se fala em quarta Revolução Industrial, ou Revolução 4.0, como é conhecida nos Estados Unidos, né? A indústria 4.0. Essa indústria 4.0, que é a quarta fase da Revolução Industrial, a gente já vê assim, uma busca pela totalidade das coisas automatizadas, né? Utilizando então sistemas que vão combinar as máquinas com processos digitais. Então essa combinação, né, e gera automatização, já seria então característica da quarta fase da Revolução Industrial. Beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados, né, ou até as consequências da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela vai trazer para nós novas tecnologias, que são muito boas, né? Começando lá pela locomotiva, a utilização do carvão como fonte de energia, o telégrafo, né? Isso para falar lá no comecinho da Revolução Industrial. Hoje a gente já tem aí, né? Porque quando inventaram o telefone, meu Deus, né? Era o que havia. E o celular hoje, né? Que você consegue contato com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né, através de um clique imediato. Então, muita tecnologia envolvida. Outro detalhe, a Inglaterra, aquele contexto da primeira fase da Revolução Industrial, ela vai se tornar uma potência urbana e comercial, né? A gente vai ter uma expansão da industrialização, né? Essa industrialização que não fica só na Inglaterra, que ela vai para outros países. Tanto que a gente vai ver que a segunda, terceira e a quarta fase da Revolução Industrial já abrangem várias partes do mundo. A Revolução Industrial
Veja bem, lá o mercantilismo unido ao absolutismo, ao fortalecimento desses países, que vai gerar a Revolução Industrial e que vai gerar o imperialismo, que é também um neocolonialismo, que é uma nova forma de você explorar países mais pobres. Então, lá no contexto do absolutismo, a gente tinha a exploração das colônias, né? Depois essas colônias conquistaram suas independências. Então, como que esses países imperialistas, países mais fortes, eles iam continuar explorando outras regiões? Então, assim, aí surge o neocolonialismo, que é uma nova forma de colonizar países mais pobres. Então, isso é dentro do imperialismo, que é assunto para próximo vídeo, tá? Próximo vídeo a gente fala mais sobre o imperialismo. Que é essa busca, então, por matéria-prima, por mercado, né, consumidor, e que vai também vai ser protagonista aí da Primeira Guerra Mundial. Então, olha, um assunto sempre interligado com o outro. A história é assim, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Uma pecinha vai encaixando aqui e vai dando origem a outros fatores que vão acontecer lá no futuro. A Revolução Industrial também proporcionou o êxodo rural, que eu comentei antes com vocês, que é a saída, né, do povo da área rural e a ida para a área urbana, e isso faz também gerar um crescimento da população. Então, cresceu muito a população, a burguesia se fortaleceu muito, e a gente vai ter aí a guerra entre a burguesia e a classe operária também, né, começando os movimentos sociais, como eu comentei lá atrás, sobre o socialismo de Marx, que vai influenciar aqui, e que daí lá no contexto da Segunda Guerra, aliás, da Primeira Guerra Mundial ainda, a gente vai ter a Revolução Russa, já que é a tentativa, né, de colocar em prática os ideais de Karl Marx e Friedrich Engels. Então, muitas mudanças, muitos assuntos interligados aqui ao que a gente ainda vai ver lá na frente, tá? Crescimento populacional, comentei bastante, a burguesia fortalecida, e também vai nascer o liberalismo. Eu comentei em alguns vídeos anteriores aí sobre o liberalismo com vocês, que ele é uma ideologia que vai contra o absolutismo, né? Que no absolutismo existe a intervenção do Estado fortemente na economia. No liberalismo não, a gente vai ver que o liberalismo ele quer justamente a liberdade para que as empresas que a própria concorrência entre as empresas vai equilibrar, né, o mercado, e não precisa da intervenção do Estado. Então, o liberalismo vai nascer também nesse contexto da Revolução Industrial. A gente vai ter aí, falando agora sobre a produção em série, vamos falar um pouquinho sobre essa parte, essa característica, essa questão que envolve a Revolução Industrial. O que é a produção em série? A gente vai ter o DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Vão surgir aí várias teorias que vão auxiliar no maior rendimento das empresas, das fábricas, né? Então, o primeiro modelo que a gente vai ter é o Taylorismo. O Taylorismo, ele prevê o quê? A divisão do trabalho, uma melhor organização, né, das tarefas, que faz com que o trabalho renda mais, né? Esse aqui vai fazer essa parte, né? Esse aqui, vamos falando de sapato, por exemplo. Se antes o sapateiro, ele tinha que ir lá buscar sua matéria-prima, fabricar, fazer a sola, cortar o modelo do sapato, fazer o cadarço, depois montar tudo isso. Era uma pessoa, às vezes ele tinha um ajudante lá na sua sapataria, duas que faziam todo o processo. O Taylorismo, dentro das fábricas, ele vai separar, né? Ó, esse aqui só vai cortar sola, esse aqui só vai cortar o modelo do sapato, aquele ali só vai colar, aquele ali só vai costurar, aquele lá só vai fazer o cadarço, aquele lá só vai conferir no final se está tudo certo. Então, divide o trabalho e otimiza o tempo, gerando maior produtividade e mais lucro para a burguesia, para os fabricantes, empresários. E existe então também a subordinação, né? Esses funcionários que estão ali na linha, eles são subordinados. Daí, do Taylorismo, a gente vai ter o Fordismo, que parece muito com o Taylorismo também, né? O que difere o Fordismo do Taylorismo? Então, o primeiro, o Fordismo, é um desdobramento do Taylorismo, né? Só que ele adiciona a esteira rolante, aí vai surgir a esteira rolante, né? Aí a gente lembra dos filmes do Chaplin, né? Tempos modernos, o Chaplin correndo atrás lá, a esteira rolante passando, ele ali apertando parafuso e fazendo aquele trabalho extremamente mecânico ali, sem pensar, né? Automático.
mas não automatizado, automático do ser humano, mas ele se programa para fazer aquele movimento o tempo todo, tá? Depois do Taylorismo e do Fordismo, a gente vai ter o Toyotismo. O que o Toyotismo faz? O Toyotismo, ele minimiza estoques e produz conforme a demanda, né, e princípio dos 5 zeros. Então, veja, o objetivo do Taylorismo e do Fordismo era produzir, 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 eficiência, produzir, 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 sem pensar em quanto estava produzindo. O negócio era produzir muito. Só que aí a gente vai começar a ter um problema, né? Que começa a produzir muito, daí tem a superprodução, que é outro problema. A superprodução gerou a crise de 29, né? Que era muito produto para pouca gente comprando. Então, o Taylorismo, perdão, o Toyotismo, né, lá da Toyota, né, nessa fábrica que foi colocado em prática esse modelo, o Toyotismo, ele prevê eficiência. Você produz, mas você produz pensando na sua demanda que você tem, né? Então, assim, produz bastante para gerar o menos de defeito possível, né? Os 5 zeros que eles falam é zero atraso, o zero defeito, zero estoque, zero pane, zero papéis, né? E o funcionário, ele começa a ter múltiplas tarefas. O que seriam as múltiplas tarefas? Dentro do Taylorismo e do Fordismo, o cidadão fica lá e só faz aquele servicinho mecanizado ali, pronto, e produz, 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 produz. Já no Toyotismo, a gente vai ver esse cidadão, né, trabalhando com... Vai ter também a parte mecânica, que vai influenciar bastante, já vai ter bastante... vai ter mais tecnologia aqui dentro do Taylorismo, né? E esse funcionário, ele começa a exercer... É aquele funcionário polivalente, aquele funcionário, o exemplo da empresa, né? Olha, ele faz o serviço dele, ainda dá conta de fazer aquela outra parte, dá conta de fazer aquilo. É maravilhoso. O fulano lá ganhou a conta, não vou nem contratar outro no lugar, porque esse Beltraninho aqui tá dando conta certinho do serviço. Ele faz o dele, faz o do outro e faz render muito. Isso é muito bom para a empresa, né? Então, assim, esse funcionário multitarefas que dá conta de fazer muitas coisas, né, é muito bom para a empresa. Para os funcionários nem tanto, porque isso gera desemprego, né? E, enfim, falando dessa produção em série, trabalhamos aí esses conceitos do Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Agora falando um pouquinho de alguns conceitos também que vão surgir no contexto da Revolução Industrial. A gente vai ver o conceito de cartéis, né? O que são os cartéis? São as associações de grandes empresas, né, para tabelar preços. Então, assim, olha as falhas do liberalismo. Hoje é considerado até crime aqui no Brasil. O cartel, né? O que é o cartel? Eu tenho uma empresa eu tenho um posto de gasolina. Aí eu combino com os outros donos de posto de gasolina, olha, a gasolina dava para vender por X, mas só que se eu vender um preço mais caro, os outros vão abastecer no posto de vocês e não vão abastecer no meu. Mas vamos pensar aqui, vamos tabelar um preço um pouquinho maior, né? E aí eles vão ter que abastecer de qualquer jeito. Então, essas empresas acabam lucrando mais. Então, lembrando que o cartel é considerado crime, mas que era associação de empresas, né? Que é uma forma de burlar esse liberalismo, né? Da livre concorrência, de usar disso para ter mais lucros, né? Os trustes é outro conceito que surge aqui. Então, os trustes seriam os grandes monopólios, né, que acabam absorvendo os pequenos através de fusões de empresas. Então, trustes são as grandes empresas que vão absorvendo as empresas menores e elas vão acabando tendo mais lucro. Como você imaginar assim, cara, uma grande loja de departamentos, vai ser montada lá na minha cidade, olha que legal, massa, né? Aí aquela grande loja de departamentos vem, a questão dos produtos dela são muito mais baratos do que da lojinha que a minha tia tinha aqui na esquina. Então minha tia perdeu clientela, porque em vez das pessoas virem comprar aqui na lojinha dela, compra lá na lojona, que é maior, que absorveu, que tem todos esses de produtos, e por ser grande consegue negociações melhores, e aí os preços são mais baixos. Então, basicamente, os trustes seriam isso. Então, pessoal, falando aqui dos holdings, os holdings seriam assim, uma gestão global, né? Um controle de complexos industriais por grandes empresas. Basicamente isso, são conceitos muito utilizados no estudo da administração de empresas, né?
e que aqui eu dei só uma pinceladinha para não passar batido nesse contextão que eu coloquei aqui para vocês do que foi a Revolução Industrial e que ainda está sendo, tá? Então, ficamos assim. Um beijo da professora Sandra Mayra e até o próximo vídeo, que vai ser sobre o imperialismo, que é também dentro desse contexto da Revolução Industrial. Beijo, fiquem com Deus e espero ter ajudado. Até mais!